Salmo 27, versos 13 e 14, os dois últimos versos. Eu quero pregar nessa manhã uma mensagem que é uma reflexão simples. Você pode achar estranho esse tema, mas o título da mensagem é As incertezas da terra e as certezas do inferno. As incertezas da terra e as certezas do inferno. É claro que há algumas certezas que nós podemos ter na terra também, mas nós estamos cercados de incertezas, especialmente nesse momento em que muita gente está se sentindo tão inseguro. Vamos ler. Diz a palavra de Deus: Creio que hei de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu penso que é muito importante nós podermos declarar essas palavras hoje, nesse tempo que estamos vivendo. Creio que hei de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Quem crê nisso? Salmo 27, verso 13, verso 14. Espera tu pelo Senhor, anima-te, fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Eu queria ler, você lendo para você esse texto, pode ser? A gente lê alto. Vamos lá? 1, 2, 3. Creio que hei de ver. Está fraquinho demais. Mais uma vez. 1, 2, 3. Creio que hei de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Fala para você agora. Espera tu pelo Senhor. Anima-te. Fortalece o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Queria que você orasse nesse momento para que Deus reanimasse o seu coração, reanimasse o seu espírito nesse tempo de luta que estamos passando. Pode ser, Pai, em nome de Jesus. Diz aqui a igreja, a começar por mim, clamando por renovo do Senhor, por fé, para que a gente possa contemplar a bondade do Senhor na terra. Eu peço que o Senhor nos dê a tua perspectiva, nos dê a tua expectativa, para que a gente possa ver e pensar como o Senhor, para que possamos receber uma vitória até chegarmos na tua presença, como foi cantado já nessa manhã, quando entrarmos pelas portas celestiais. Pai, muito obrigado pela bênção. Eu queria pedir que alguém orasse por alguém nesse lado, se você puder, e a oração que eu queria pedir, que nós fizéssemos um pelo outro é: Senhor, alinha a minha perspectiva. Só isso. Se você puder pedir, alinha os pensamentos dessa pessoa, alinha a perspectiva dela, faz que ela tenha os teus pensamentos, a tua visão, que ela possa enxergar as coisas da tua maneira, que ela possa ver da tua forma. Alinha a perspectiva da igreja nesse momento. Yes. Alinha a nossa perspectiva. Alinha a nossa perspectiva. Alinha a minha perspectiva com o Senhor nesse dia, nesse tempo de guerra, nesse tempo do fim. Alinha a nossa perspectiva. Em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo nessa manhã com o sangue de Jesus, que já foi ministrado na ceia, e venha Ele sobre a nossa cabeça e sobre o nosso coração. Eu libero os anjos do Senhor para estarem ministrando agora, para guardarem a palavra e abrirem o nosso coração, em nome do Senhor Jesus, amém? Alguém diz assim: eu recebo a palavra do Senhor no meu espírito. Yes, você pode sentar, eu espero que você receba realmente uma bênção de Deus, uma palavra que venha renovar o seu espírito nessa manhã. Eu queria compartilhar com você, como eu disse, esse tema é um tema um pouco diferente, mas eu queria que você entendesse a razão. Esse momento que nós estamos vivendo hoje é o dia 6 de julho de 2025. Para a maioria de nós, hoje é um dia que representa vitória sobre muitas guerras que a gente já viveu até aqui. Muitas batalhas que nós já vivemos em nossa vida pessoal, cada um sabe as batalhas da sua vida pessoal. E também as batalhas da sua vida na América, para viver nesse país, para estar aqui, fora do nosso país,
num lugar onde nós não temos identidade, nós não somos reconhecidos, a maioria de nós aqui. Nós literalmente vivemos como estrangeiros, nós literalmente vivemos como peregrinos, pessoas que não são da terra, não são respeitados como pessoas da terra, de certa forma muito rejeitados, de certa forma silenciosamente rejeitados, silenciosamente discriminados. E nós estamos aqui, sabemos que estamos aqui pela vontade de Deus. Sabemos disso. Eu, por exemplo, me lembro muito bem, quando eu estava na minha cidade, e em 1993 eu estava ali terminando o seminário teológico, e o Senhor falou para mim que eu vinha para essa terra, e a gente sempre faz uma expectativa muito diferente. Porém, nós fomos enviados para cá. Quem acredita nisso? Que você foi enviado para cá. Só que se você sentar, se fosse contar as histórias que você tem passado aqui, são histórias bem difíceis. Especialmente nesse momento. Mais do que nunca, nós estamos nos sentindo rejeitados, estamos nos sentindo inseguros, e para a maioria de nós, a vida hoje é nada mais do que uma incerteza. É ou não é? Hoje nós já não temos certeza de nada. Até mesmo as pessoas que estão legalizadas no país hoje não podem mais ter certeza. Uma vez que o nosso governo vai checar as naturalizações de muitas pessoas, milhões de pessoas, como ele disse. E nós entendemos a razão disso. Muitas fraudes, não é uma coisa, o que ele está fazendo não é uma coisa extraordinária ou fora do entendimento. É uma coisa lógica, muita fraude, muita em todas as áreas. Eu penso que Deus está usando este homem para acertar algumas coisas. Eu digo algumas porque ninguém vai acertar todas as coisas, mesmo que queira ser o salvador da pátria e querer mudar um país. Ninguém muda um país, só Deus muda um país. Só o Senhor muda uma nação. Veja quantos anos nós estamos orando pelo nosso país e ele nunca muda. Até hoje nunca mudou. Mas nós acreditamos que algum dia Deus ainda vai fazer alguma coisa extraordinária naquele país. Quem crê nisso? Então a gente já saiu de lá porque as coisas lá são muito difíceis. E agora as coisas estão ficando muito difíceis para nós. Muito difíceis. Nós estamos vivendo um momento de incerteza. Eu penso que todos nós entendemos hoje o que é a palavra incerteza. Não sabemos se vai sair de casa e vamos voltar, se realmente vamos estar de volta em nossa casa, com a nossa família, mesmo tendo documento, mesmo, não sabemos. E nesse momento em que a gente está vivendo essa incerteza, é possível que outras incertezas da vida da gente comecem a se misturar com essa. Por exemplo, nós estamos debaixo da possibilidade de guerras o tempo todo, ataques terroristas. O mundo é um mundo muito incerto hoje, não é? Nós temos algumas certezas, claro. Uma delas é que Jesus está voltando, nós não temos dúvida, não é? Também não temos dúvida que se estivermos em Cristo, nós vamos morar na presença dEle. Mas esse momento na terra é um momento muito incerto, não é? Muita incerteza. Eu queria falar, por exemplo, aos solteiros, né? Pessoas que estão desejando ter uma família. A vida está cheia de incertezas, não é? Você não sabe se conhece uma pessoa, se não conhece, e você quer ter uma família, você quer preencher sua vida, porque há uma incerteza, não é? Hoje nós não podemos ter certeza nem da comida que a gente come, não é? Ontem a pastora estava me mostrando algumas coisas absurdas que estão sendo vendidas por aí, né? Arroz que não é mais arroz de verdade, né? Um pão que você molha ele, amassa ele assim, ele volta para o lugar. Existem algumas coisas muito absurdas, né?
que a gente nem olha nem da comida, hoje a gente tem certeza, não é? Que a gente está comendo uma comida saudável. Às vezes você vai num restaurante aqui para celebrar um aniversário, celebrar um momento, e você pode estar correndo um risco de vida. Por isso que a gente tem que orar, abençoar todas as comidas que a gente come. Não se sabe quem está fazendo aquilo. A verdade é que é uma incerteza que nós estamos vivendo, e às vezes eu venho orar nesse lugar, e uma dessas vezes que eu vim, o Senhor começou a falar comigo, porque eu estava também debaixo dessas incertezas, né? E sentindo a mesma coisa que vocês sentem. E o Senhor começou a falar comigo sobre como que é viver no planeta, como que é viver nesse planeta Terra. Na verdade, as incertezas da Terra são uma coisa constante na vida de qualquer pessoa. Só que o Senhor começou a falar comigo assim: existe hoje muitas pessoas, milhões delas, que na verdade estão no inferno. E eles estão num lugar onde eles não têm certezas. Eu queria que você pensasse nisso, porque é isso que Deus gostaria de que nós pensássemos nessa manhã. No momento tão ruim que a gente está vivendo agora, eu estou na América há 30 anos, esse foi meu 31º 4 de julho aqui. Mas nunca vivemos um momento tão ruim como estamos vivendo agora, não é? A lei que foi aprovada esse fim de semana é uma lei que está assustando a todos nós. Nós não sabemos o que vai ser dos próximos 4 anos, não é? E o Senhor começou a falar comigo assim: enquanto aí na terra vocês estão vivendo muitas incertezas, saibam que as pessoas que estão no inferno agora não têm dúvida de nada. Elas não têm mais dúvida de nada. E aí eu podia fazer a seguinte pergunta. Essa mensagem ela é um pouquinho assim, né? Difícil de entender, mas eu podia fazer a seguinte pergunta nessa manhã, antes de começar a mensagem em si. O que você prefere? É uma pergunta, não é para responder, é para pensar, né? Você prefere viver num lugar que você tem certeza de tudo, você não tem mais dúvida de nada, ou você prefere viver num lugar cheio de incertezas? Eu vou só te ajudar como responder essa pergunta. A melhor forma de responder essa pergunta é assim, ó: depende do lugar, pastor. Depende do lugar. Porque se for para ter certeza, por exemplo, num lugar como o inferno, que eu nunca vou sair de lá, e essa é uma certeza absoluta que as pessoas têm. Outra certeza que eles têm absoluta no inferno é que nada vai melhorar ali. Por exemplo, o Senhor estava falando comigo, no inferno não existe nenhum sistema de melhora, do tipo assim: se você tolerar esse sofrimento 1 milhão de anos, você vai passar para um outro nível, onde você vai sofrer um pouquinho menos. Aí se você tolerar aquele ali mais 1 milhão de anos, você vai passar para um outro, que já vai sofrer um pouquinho menos. E aí a vida vai melhorando, de milhão em milhão. Vai chegar um dia, depois de milhões de anos, que não vai ter mais sofrimento e você vai sair dali. Não existe isso no inferno. Não existe nem um sistema de promoção, de melhora. Em outras palavras, não existe nenhuma sombra de esperança no inferno. E eu queria que você meditasse nisso um minutinho agora, por favor. Porque há bilhões e bilhões de seres humanos lá. Tem mais gente no inferno hoje do que pessoas vivas na face da terra. Tem mais gente no inferno agora, nesse momento, do que pessoas respirando sobre o planeta. E se essas pessoas pudessem falar conosco, elas diriam assim: ei, você que está aí em cima, no meio dessa incerteza, você que não tem segurança de nada, eu queria estar no seu lugar, eu queria estar vivendo o que você está vivendo,
toda essa incerteza que você está vivendo, toda essa angústia que você está vivendo. Eu queria estar vivendo isso aí, porque a certeza que eu estou vivendo hoje é absurda, eu não posso tolerar. Foi isso que o Senhor falou comigo. Melhor viver as incertezas que estamos vivendo aqui. Sabe por quê? Porque a incerteza tem dois lados. O lado é o seguinte: pode estar bom agora e depois pode piorar. Mas pode estar ruim agora e depois pode melhorar. E sabe o que Deus está dizendo para nós? Vai melhorar. Quem aqui tem certeza que vai melhorar? Eu vou devagar nessa manhã. Eu quero deixar o Espírito de Deus mudar o nosso coração. Deus precisa mudar o nosso coração nessa manhã. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Por favor, olha para as minhas promessas. Eu não te falei tanta coisa que eu vou fazer. Você está com medo de um presidente, um homem. Daqui a pouco eu vou remover ele de lá. Eu vou colocar outro. No inferno não muda de presidente. É o mesmo a vida inteira. No inferno não muda. É aquele governo lá o tempo todo. E a lei é a mesma. Porém aqui muda. Por mais que você não goste de um lado da situação, vem um outro lado que alivia a situação. Alguém pode começar a dizer assim para Deus, do coração, não precisa gritar, mas falar do coração: Senhor, obrigado que eu estou aqui. Senhor, obrigado que ainda estou em cima da terra. E sabe o que Deus está dizendo? Em cima da terra ainda é o melhor lugar que existe. Sabe por quê? As coisas aqui ainda podem melhorar. Porque enquanto o inferno é um lugar de certeza de sofrimento eterno, a terra é um lugar de possibilidades. A terra é um lugar que te surpreende. Sabe por quê? Você dorme mal, desanimado, desesperado, a vida não presta para nada. No outro dia você levanta com uma perspectiva diferente. Apenas uma noite e Deus muda a situação. Quem pode adorar a Deus comigo nessa manhã? Eu quero que você dê graças a Deus, porque nós estamos no sofrimento e Deus sabe que nós estamos debaixo de luta. Alguns não estão casados, alguns estão aflitos pela sua vida, alguns não veem sentido na sua vida, alguns não veem valor na sua vida, e Deus está dizendo assim: mas a sua vida não acabou ainda, e eu ainda quero melhorar, eu ainda vou melhorar, eu não cumpri as minhas promessas completamente, eu quero que você me glorifique de ainda estar sobre a terra. E você sentir vontade nessa manhã, mesmo sem vontade, você abre a sua boca e adora o Senhor e dê graças a Ele, porque no inferno não há mudança, mas as possibilidades na terra são muitas. Uma das possibilidades da terra é de que a fase que nós estamos vivendo vai mudar. O governo vai mudar, as pessoas vão mudar, até você vai mudar. Na terra sempre chega um novo dia com novas possibilidades. Eu queria dar alguns versículos para você reanimar sua fé nessa manhã. A mensagem dessa manhã é uma mensagem de renovo da nossa fé, renovo da nossa esperança. Um dos versículos que eu quero compartilhar, que você medite, guarde, talvez arrisque na sua Bíblia, é o Salmo 118, verso 24. É um verso muito conhecido e você pode até repetir comigo se eu começar a falar ele nessa manhã. O Salmo 118, o verso 24 diz assim: este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Mais uma vez eu queria compartilhar o que o Senhor falou comigo há uns tempos atrás sobre um novo dia. No inferno, eu queria dizer, o que eu vou comparar tudo hoje com o inferno. Queria dizer para você que está me olhando nessa manhã, que não existe dia novo no inferno. Presta atenção. Novo dia é coisa que só acontece na terra. No inferno só existe uma estação. Não tem amanhecer. Não tem novo dia naquele lugar. Entende? Então Deus falou comigo: as pessoas que estão no inferno, elas nunca têm um novo dia. Nunca.
Elas nunca vão ter um novo dia. É aquele mesmo coisa eternamente, sem mudar. Porém, você que está sobre a terra te abençoa com um novo dia a cada 24 horas. Eu achei muito interessante a forma que o Espírito Santo me levou a meditar no valor de um dia. Alguém pode falar comigo, o valor de um dia? Veja como é significante o valor de um dia. Só para a terra produzir, fazer um novo dia, ela precisa andar, voar pelo espaço 2.600.000 quilômetros em 24 horas. Em cada 1 hora de vida, a Terra tem que andar uma distância de 107.000 quilômetros por hora. Ela tem que correr 107.000 quilômetros apenas para nós vivermos 1 hora no dia. A Terra, ela não cansa de fazer o seu movimento de rotação ao redor do Sol, que é esse movimento que eu estou falando, de 107.000 quilômetros por hora, e o movimento de translação, que ela roda ao redor do seu próprio eixo. Eu quero que você glorifique comigo a Deus nessa manhã, ao ler comigo Gênesis capítulo 8, se eu não estou enganado, quando Deus prometeu a Noé que não ia faltar dias sobre a terra. Preste atenção na promessa de Deus. Essas promessas não acontecem no inferno, elas só acontecem na terra. O último versículo de Gênesis 8 é o versículo 22. Gênesis capítulo 8, verso 22. Deus disse para Noé: enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, inverno e verão, dia e noite. Alguém diz comigo assim, por favor: Senhor, obrigado pela tua promessa de não faltar dia e noite. Quem aqui pode testemunhar quão cansados ou desanimados ou desgostosos ou inseguros ou incertos às vezes a gente deita à noite, e ao levantar de manhã Deus nos dá uma nova esperança, Deus nos dá uma nova coragem. Nem que a gente não queira levantar da cama, Ele nos faz levantar, e o dia prossegue, e Deus nos deu um novo. Você já parou para pensar nisso? A gente está tão acostumado a viver um dia atrás do outro, que você não percebe o valor de um dia. Você não percebe o trabalho que a terra tem. Você sabe o que é andar 2.600.000 quilômetros? É 1.600.000 milhas para produzir um dia, para você trabalhar e dormir. E Deus faz isso há milhões de anos na terra, e Ele ainda prometeu para Noé: enquanto a terra durar, vai haver dia e noite, verão e inverno, frio. Eu queria que você levantasse uma das mãos só, por favor, em um minutinho, sem se cansar, e dissesse: Senhor, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Hoje é uma manhã de gratidão. Eu queria que você não se cansasse de abrir a sua boca e você poder adorar a Deus. Por favor, agradeça a Deus, porque tem mais um dia, tem mais um dia, tem mais um dia. Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado pela provisão principal, a provisão básica, que é um novo dia a cada dia. Queridos, a primeira provisão de Deus para nós, alguém pode pensar que é o pão de cada dia, mas não é. Antes de Deus prover o pão daquele dia, Ele tem que prover aquele dia. Só eu queria que você aprendesse a agradecer a Deus pela provisão básica de Deus, que é o calendário. Por que que eu gosto, até hoje, de ter um calendário folhinha na parede? Eu gosto de ter, porque eu gosto de olhar os dias no calendário, porque a primeira provisão de Deus na minha vida não é o pão daquele dia, é aquele dia. E que Deus prometeu que não vai faltar os dias. Querido, não vai faltar os dias, e você nunca sabe o que Deus escondeu no próximo dia.
E uma coisa Deus fez questão de espalhar as suas provisões nos dias da nossa vida. E presta atenção, igreja, a quem eu estou pregando nessa manhã, nós que estamos debaixo de incerteza, nós que somos imigrantes estrangeiros rejeitados, Deus está dizendo: tem um novo dia para vocês, tem uma nova oportunidade para vocês. Eu guardei algo ali na frente, você só precisa ter um pouco de paciência, chega lá, espera um pouquinho mais, espera no Senhor, anima-te, fortalece o teu coração, espera. Ei, creio que hei de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Come on, church! A razão que eu creio que eu hei de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes é que Ele provê um dia atrás do outro. Embora eu não gostei desse dia, embora eu estou infeliz nesse dia, quem quer ser humano comigo nesse momento e reconhecer junto comigo que nós temos dias infelizes, dias ruins? Eu tenho medo de falar não, porque a Bíblia fala do dia mau, diz que são maus para a gente. Às vezes o dia é tão bom para o irmão, mas para mim o dia foi péssimo. Só que uma oração eu faço, eu fiz ela ontem à noite, quando eu entrei aqui, 2 horas da manhã, eu fiz essa oração. Eu falei para Deus assim: não deixa eu agarrar nos dias ruins, porque se você conseguir não agarrar nos dias ruins, a probabilidade de você alcançar um dia bom é muito grande. É muito grande a probabilidade de você viver a primavera se você conseguir atravessar o inverno. Então, por favor, não morra no inverno, não fique agarrado no inverno, não atole lá, porque a primavera está chegando. Alguém diz comigo: a primavera espiritual está chegando. Eu quero declarar essa manhã, não por emoção, eu não prego por emoção. Eu quero declarar, pela voz de Deus que eu ouço dentro do meu espírito, um tempo de legalização vai vir para nós. Porque uma das piores coisas para nós que estamos na América é o opróbrio da ilegalidade. A gente não ser aceito, a gente não ser considerado um cidadão da terra, a gente não ser respeitado como uma pessoa normal, a gente ficar com medo de ser mandado embora a qualquer hora e saber que não tem o direito de estar aqui porque a gente não nasceu aqui. Mas eu quero declarar pelo Espírito de Deus que Deus vai acabar com isso. E sabe o que Deus está falando? É só você aguentar esse tempo, deixa esse tempo passar. Se você conseguir não agarrar nesse tempo, Deus vai nos levar para um tempo onde vai haver uma porta de legalização, vai haver uma porta de bênção para nós, porque nós estamos na América há muitos anos orando por isso. Eu acompanho as orações da igreja, só da igreja brasileira, eu acompanho as orações da igreja brasileira há 30 anos, sem sair da América. 30 anos que a gente ora aqui pela legalização. Participei de muitas vigílias, participei de muitas orações em grupo, onde nós orávamos pela legalização dos imigrantes, que Deus trouxe. Muita gente Deus não trouxe, muita gente veio e Deus está levando de volta, mas muita gente, o Senhor, como eu, pessoas que Deus falou assim: você vai para aquele lugar. E eu sei que como eu, Deus falou com muita gente aqui. Quem sabe que Deus falou com você? Vai para aquele lugar. Queridos, o perigo é você ficar preso no momento presente. Estou solteiro, vou morrer solteiro. Quem te falou? Quem te falou isso? Ah, eu sei quem foi, desculpa, eu já sei quem foi. É o mesmo, é aquele mesmo personagem que manda largar a rede, né? Quando canta aquela música: quem mandou largar a rede? Lá em casa eu brinco, eu sei quem foi. É sempre o mesmo. Desiste, acabou. Você está velha, olha para você, né? Existe alguém que fica falando que Deus não vai fazer. Foi o mesmo que conversou com Eva. Ah, se Ele amasse vocês, Ele não teria encoberto vocês aquela árvore. Mentiroso, enganador. Fica falando com as pessoas. Esse país não presta mais. Deus não está com você aqui. Esse é um momento de muito engano. Esse é um momento de muita voz do inimigo no coração de muita gente. Porém, Deus me mandou aqui nessa manhã para dizer: creio que hei de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes.
E porque eu creio, a palavra é: anima-te, espera no Senhor, fortalece o teu coração, espera, pois, pelo Senhor, não pelo presidente, não pelo próximo governo. Escuta, olha para mim, desde 94, quando eu cheguei, se eu não estou enganado, era o presidente Clinton na época. Presidente Clinton, acho que era o primeiro mandato dele, foi 2, né? Desde quando eu pisei meus pés aqui pela primeira vez, que eu vejo a expectativa das pessoas no governo. Não, esse governo vai fazer isso. Escuta, não é governo que faz nada. Quem faz as coisas é o Senhor. Por isso que a palavra está dizendo: espera, pois, pelo Senhor. E nesse momento, sabe por que as pessoas estão indo embora? Sem ser mandado? Porque nunca esperou no Senhor, na verdade. Estava esperando em outra coisa. Como a outra coisa falhou, elas estão indo embora sem perguntar. Primeiro veio para cá sem perguntar, vai embora sem perguntar também. Porque você espera em quem? Alguém pode dizer: eu espero no Senhor. Então, se você espera no Senhor, as coisas vão mudar. Eu quero dizer que o planeta Terra é um planeta das mudanças, tá? O privilégio de quem vive na Terra é que nós sempre podemos recomeçar algo, reiniciar, desligar de uma coisa, ligar em outra. Eu queria mais uma vez comparar a nossa vida com a vida dos anjos que pecaram. Presta atenção, queridos, os anjos não podem se arrepender. Os anjos que foram rebeldes não podem se arrepender. Eu creio que o ser humano, ele não aprecia a mensagem do arrependimento. Porque a mensagem do arrependimento é uma mensagem de segunda chance. E os anjos não têm essa segunda chance, só nós que temos. Sabe aquela arca que Deus mandou Noé construir? Era uma segunda chance para aquele povo. Sabe aqueles anjos que foram enviados para Sodoma? Era uma segunda chance. Incrível. Deus não escolheu dar a segunda chance para ninguém, mas escolheu dar a segunda chance para nós. Come on, gente, você precisa sempre lembrar que o planeta Terra é um planeta de segundas chances, tá? Somente na Terra podem acontecer milagres. Alguém repete isso comigo? Somente na Terra podem acontecer milagres. Olhe para mim, por favor, pode olhar para mim. Por mais poderoso que Deus seja, Ele escolheu não fazer milagres no inferno. Não faz. Eu vou dizer algo pesado nessa manhã, que às vezes os crentes ficam assustados, mas presta atenção, eu quero que você fique assustado mesmo, para você acordar no banco e não dormir. O sangue de Jesus não tem validade no inferno. Come on, church. Come on, church. Essas coisas que a gente prega, essas coisas que a gente acredita, essas coisas que a gente evangeliza o mundo, que o mundo está rejeitando, elas só têm validade em cima do planeta. Eu quero mostrar um versículo aqui para vocês. Só acontecem milagres na terra, tá? Então, eu queria que você visse Marcos capítulo 2, você pode abrir lá? Se alguém tiver caneta, eu acho que você vai querer marcar esse versículo. Marcos capítulo 2, versículo 10, tá? Marcos capítulo 2, versículo 10. Eu não sei se você já teve o choque que eu tive ao ler esse texto, porque é um texto muito conhecido, que é a cura do paralítico de Cafarnaum, aquele homem que desceram ele pelo teto da casa, 4 homens segurando as cordas, desceram aquele homem, e Jesus fez questão de falar as seguintes palavras: para que se saiba que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade de perdoar pecados. Espera aí, onde é que Jesus perdoa pecados? Quer dizer que Ele não perdoa pecados no inferno, nem em Marte. O pessoal aí está querendo viajar com Elon Musk para Marte. Pode ir. Segunda palavra,
Jesus derramou o sangue no planeta Terra, não derramou em Marte. Eu não posso garantir que tem perdão para quem for para Marte. Alguém quer ler de novo o versículo comigo? Você pode estar achando assim, o que você está falando aí? Bom, eu não estou falando nada, eu estou lendo o que está escrito. Em outras palavras, isso aí não foi Marcos que falou, foi Jesus quem falou essas palavras. E as palavras de Jesus foram as seguintes: para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra. Jesus sabia, e ele falou claramente, qual era o território onde ele podia exercitar perdão. Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder, autoridade para perdoar pecados. Por isso que Jesus não nasceu em Marte, não nasceu em Vênus, nem nasceu em outra galáxia. Jesus foi enviado ao planeta. Alguém diz comigo assim, aliás, fala para alguém que está do lado, por favor, se você puder: parabéns, que você mora aqui. Parabéns que você mora aqui, sabe por quê? As bênçãos espirituais e celestiais, elas são para pessoas que moram aqui. Agora fala para Deus assim: não me tira daqui ainda. Sabe por quê? Sobre a terra está a misericórdia de Deus, sobre a terra está a provisão de Deus, sobre a terra estão os milagres de Deus, sobre a terra estão os anjos de Deus, sobre a terra está a palavra de Deus, o Espírito de Deus, quando foi enviado, que em Gênesis a terra era sem forma e vazia, o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas, sobre a terra. Se o Espírito de Deus estivesse sobre Marte, o rover que a NASA mandou tinha trazido fotos diferentes. Jardim lindo em Marte, olha que flor linda em Marte, não achou nenhuma. Sabe por que não achou? Porque o Espírito de Deus não pairou sobre aquele planeta para reformar o planeta, ele pairou sobre esse aqui, ó. O que Deus gostaria nessa manhã é que a gente saísse daqui feliz de morar nesse planeta, agradecido que você não partiu daqui ainda. Não importa qual é a sua situação, a minha situação, a sua idade, a minha idade, não importa o que não aconteceu em minha vida ainda, porque eu estou sobre a terra, existem todas as possibilidades de isso ainda acontecer. Come on, church. Eu não sou importante, eu não tenho dinheiro, eu não sou famoso, eu não, whatever. Mas eu estou sobre a terra. Eu estou num lugar onde existe possibilidade para tudo. Sabe por quê? Pessoas novas vão entrar na minha vida. E eu vou entrar na vida de pessoas que eu não conheço. E a minha vida pode mudar. Relacionamentos novos vão vir, situações novas vão vir. Alguém está entendendo o que Deus está falando nessa manhã? Talvez você está triste porque não é americano. Será que só vale a pena viver na terra se for American? Ei, basta ser um morador da terra. Deus tem um compromisso com você, Deus tem um compromisso com cada um de nós que habita sobre a face da terra. Foi na terra que Deus decidiu manifestar as suas misericórdias a cada manhã. Foi para a terra que Deus enviou o seu Filho. Foi sobre a terra que Deus enviou o seu Espírito. Sobre a terra está a palavra de Deus. É para a terra que Deus diz em Jeremias: terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Ele não falou Marte, ouça a palavra do Senhor. Vênus, ele falou terra, ouve a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não veio sobre outro lugar a não ser sobre a terra. O sangue de Jesus tem poder para perdoar pecados na terra, porque ele foi derramado foi derramado na terra. Eu quero falar mais uma coisa sobre o sangue de Jesus, que está em Hebreus capítulo 2, eu faço questão de você. Eu espero que você tenha anotado esse versículo de Marcos, tá? Para você não esquecer, mas agora, Hebreus capítulo 2, você pudesse anotar, porque, para mim, esse aqui também foi um choque. Um choque de realidade. Hebreus capítulo 2, o versículo 16. Em Hebreus capítulo 2, no versículo 16, o escritor do livro está falando sobre o sangue de Jesus, sobre o sacrifício de Jesus, sobre o que Jesus fez na terra para os homens. Sabe o que ele diz? Pois na verdade, ele não, Hebreus 2,16,
Na verdade, ele não presta auxílio aos anjos, mas sim à descendência de Abraão. Come on, church. Come on, church. Olha para mim, gente, por favor, um minutinho, por favor. Eu queria perguntar aqui, sem nada, sem pretensão alguma, apenas pelo privilégio que você teve, que eu não tive. Quem já teve aqui o privilégio de ver um anjo, uma visão? Quem já teve? Várias pessoas. Eu não tive ainda. Mas eu imagino e eu tenho certeza que eles são criaturas mais gloriosas do que nós, mais sábias do que nós, mais poderosas do que nós. Os anjos são criaturas mais excelentes do que nós. Porém, o sangue de Jesus não ajuda eles. Come on, come on, come on, come on. Come on, church. O que você acabou de ler em Hebreus 2,16? Por favor, lê de novo, só para você não ter dúvida. Pois ele não ajuda, não presta auxílio aos anjos, mas ele presta auxílio à descendência de Abraão. Por mais fracassados, pecadores, o que quer que nós sejamos, o sangue de Jesus foi derramado por nós. Um dos maiores privilégios que a igreja tem que gritar de alegria, que a igreja tem que pular de alegria, que o sangue de Jesus foi derramado por nós. Alguém pode pelo menos dizer isso? O sangue de Jesus foi derramado por mim. Por favor, mais uma vez, eu sei que você está cansado, com fome, já está pensando no almoço, mas por favor, fala isso. O sangue de Jesus foi derramado por mim. E a pergunta do Espírito de Deus para mim e para você é: você aproveita isso? Você lança a mão disso? Você valoriza isso? Você sabe que nenhum demônio pode dizer: pelo sangue derramado na cruz me perdoa. Nenhum demônio pode falar isso. Come on. Come on. Come on, church. Come on, come on, come on. Antes de eu continuar a pregação, eu quero fazer mais uma pausa aqui para falar o que acontece quando uma pessoa chega no inferno. Eu nunca estive lá, mas pessoas que já estiveram lá. Eu queria sugerir um nome de uma pessoa que esteve lá, para você olhar na internet, porque isso aconteceu nos anos 70, já tem mais de 40 anos, 50 anos, que essa mulher chamada Mary Baxter. Mary Baxter. Ela não foi no inferno uma vez só. Ela foi num período de 20 dias, todas as noites. De tanto ela ir, ela ficou doente. E várias outras pessoas foram. Bill Wise, um americano que passou 23 minutos, como ele diz, passei 23 minutos no inferno. E uma das primeiras coisas que acontece quando você chega no inferno, ou do outro lado da vida, porque no céu acontece a mesma coisa, é que os seus sentidos se abrem. Por favor, eu queria falar isso aqui rápido, antes de continuar a mensagem. Escute, as pessoas que estão no inferno hoje, eles estão mais acordados do que nós. E sabe qual é o problema de quem vive sobre a terra? Quem está no pior lugar do mundo está acordado, e quem está no melhor lugar do mundo está dormindo. E esse é o problema. Por que as pessoas que estão vivas, elas desperdiçam tudo isso que Deus está oferecendo para eles? Porque eles dormem em cima da comida, eles dormem em cima das provisões de Deus. Eles estão dentro das igrejas, muito sonolentos, eu concordo com isso aí, mas não estou sentindo nada disso, e eu estou tentando descobrir o que você está falando, mas eu estou pensando que eu vou pegar meu carro daqui a pouco, que o pneu está meio vazio, vou ter que passar ali, e a gente está dormindo em cima do ouro, e eles estão acordados, mais do que ninguém podia estar acordado, as pessoas que estão no inferno nesse momento. Um dos exemplos disso está em Lucas 16, quando você ouve a parábola do rico e Lázaro, e o rico está no inferno, e ele olha para cima, ele vê Abraão, e ele começa a conversar com Abraão, e ele diz: pai Abraão, pede a Lázaro que molhe a ponta do dedo, não preciso de um copo de água, eu só quero uma gota na minha língua, para me dar um alívio.
E aí Abraão diz: você não pode passar para cá, nem os daqui passar para lá, porque tem um abismo entre nós. Aí ele fala: mas é o seguinte, eu tenho 5 irmãos. Como é que é? Eu tenho 5 irmãos na terra. Por favor, envie alguém lá para falar para eles não virem para cá. Por que você está preocupado em evangelizar no inferno, quando você não estava preocupado em evangelizar na terra? Explica isso para mim. É porque no inferno a pessoa acorda. Na terra o pastor prega, pastor chato, termina logo, não precisa ir embora, termina esse culto, ir para a igreja de novo, você vai para a igreja de novo. Você já foi ontem, mulher? O que você está fazendo? Você vive em igreja, mulher. Você vive em igreja, mulher. Vê se chega mais cedo em casa, vê se... Sabe? Porque na terra as pessoas dormem, mas no inferno elas estão bem acordadas. Entende? E ele falava: envia alguém lá, porque se alguém dos mortos for lá, eles vão acordar. E Abraão diz: não, lá eles têm os profetas e Moisés. Em outras palavras, ou eles acordam com a pregação lá, ou eles vão vir parar aqui dentro dormindo. Irmãos, hoje eu queria que você comparasse o pequeno sofrimento que a gente passa na terra, que é um sofrimento passageiro, as pequenas incertezas que a gente tem aqui, que no meio dessas incertezas a gente ainda tem um monte de certezas, que Deus é fiel, que Deus é verdadeiro, que Deus nos ama, que Deus vai nos dar vitória. Que você comparasse isso com a vida de desespero que existe no inferno, e que as pessoas que estão lá são pessoas reais, muitas pessoas que a gente jamais imaginava que iam para lá, estão lá agora, sem a mínima possibilidade de sair de lá. Porque uma das certezas do inferno é que você nunca vai sair de lá. Você já tem certeza. Uma das razões do desespero da pessoa que está no inferno, o desespero é esse: eu sei que nunca, jamais eu vou sair daqui. Gente, isso é absolutamente absurdo. Então, por exemplo, se você for comer hoje e a comida estiver ruim, dá graças a Deus. Entendeu? Se você for comer aquele feijão e ele estiver queimado, e você tiver, sabe, você lembrar de tudo que é ruim hoje à tarde, você for tomar um café e não prestar também, o que quer que acontecer de ruim, isso não é ruim, isso é bênção. E quando você fala assim, você pode querer dizer que está espiritualizando. Não está espiritualizando, não. É muito melhor qualquer sofrimento aqui em cima do que essa certeza lá de baixo, de que nada vai mudar, Deus não vai interferir aqui, o sangue de Jesus não vale aqui, a palavra de Deus não chega aqui, a presença de Deus jamais passa aqui, e eu estou preso aqui pela eternidade, e não há nenhum sistema de melhora que eu possa tolerar 1 milhão de anos para depois melhorar. Não existe isso. Eu não estou falando isso porque você vai para o inferno, absolutamente não. Eu estou falando isso para você valorizar a vida na terra, para você não ficar falando que está tão ruim assim, porque não está tão ruim assim. Com todos os sofrimentos aqui, ainda está muito bom aqui. Ainda está muito bom aqui. O sol vai nascer amanhã de novo, um novo dia, entendeu? Mas 3 anos e meio vai mudar o presidente. Mas 3 anos e meio vai mudar aqui. O ano que vem vai mudar no Brasil. Quem sabe as mudanças que estão diante de nós, que o Senhor preparou. Quando eu estou um pouco aflito naquele momento, Deus fala assim: não pare de ignorar as coisas que eu ainda vou fazer. Pare de ignorar as coisas que eu ainda vou fazer. Pare de ignorar o que eu já coloquei no seu caminho, o que eu vou fazer chegar. Espera no Senhor. Anima-te, fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Quem pode vir para o altar para a gente orar nessa manhã, por favor? Te amo, Deus, pois tua misericórdia nunca falhou.
Estou seguro em tuas mãos. Do momento em que levanto até o meu deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tem. Come on, church. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Amo tua voz que me guia pelo fogo na escuridão. Tua presença é real. Te conheço como pai e amigo também. Tenho vivido a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão. Ei, obrigado meu Pai, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Bondade que me segue até o fim. Bondade que me segue até o fim. Minha vida dou e rendido estou, tudo entrego a ti. Bondade que me segue até o fim. Pode agradecer a Deus um minutinho, por favor, aí com as suas palavras. Pai, muito obrigado. Pai, muito obrigado. Pai, muito obrigado. Pai, nós celebramos a bondade. Pai, nós celebramos a bondade. Ei, obrigado. Pai, 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 obrigado pela tua bondade. Nessa manhã eu celebro de estar sobre a terra, no lugar da tua bondade, no lugar da tua bondade. Obrigado pelo lugar da tua bondade. Pai, obrigado que as coisas vão melhorar porque o Senhor é Deus. Ainda estou sobre a terra, eu ainda venho de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Creio que hei de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Hei de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu queria ler um versículo com você antes de você orar ainda nessa manhã. Sabe, em Mateus 18, versículo 19, Mateus 16, o versículo 19, sabe o que Jesus disse? Jesus diz assim: dar-te-ei as chaves dos reinos dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus. O que desligares na terra será desligado nos céus. Queria só dizer uma coisa para mim e para você. No inferno ninguém tem chave de nada. Mas você está com molho de chave na mão. Come on, church, come on, eu tenho que falar isso, eu tenho que falar. Alguém tem um chaveiro aí para sacudir? Ó, me dá um chaveiro aí, me dá aí. Dois aqui, me dá esses dois aqui. Presta atenção de verdade, presta atenção de verdade. Isso aqui é um momento profético, sabe por quê? Alguém levanta a sua mão para Deus aí com as chaves que estão na sua mão e fala: eu tenho chaves para abrir. Ai, a chave está, come on, church, a chave está na minha mão. O Senhor me deu chave para abrir na terra. No inferno ninguém abre nada, ninguém fecha nada, está todo mundo preso. Mas na terra eu tenho as chaves para abrir. Eu posso abrir a porta que está fechada.
Come on, church. Alguém celebra o Senhor aí, ó. Se alguma coisa está presa, você fala assim, vai abrir, eu estou com a chave. Come on, come on, come on, come on, come on. Meu parente está preso, fala, vai abrir, eu estou com a chave. Vai abrir, eu estou com a chave. Estou com a chave, estou com a chave. Estou com a chave. Estou com a chave, estou com a chave. A chave é o nome de Jesus, a chave é o sangue de Jesus, a chave é a palavra de Deus, a chave é o Espírito Santo. E sabe o que ele fez? Colocou a chave em nossas mãos. Come on, church. Eu quero dizer isso mais uma vez, eu quero dizer isso mais uma vez. No inferno ninguém tem chave. Porém Jesus disse em Mateus 18:19, dar-te-ei as chaves. Então, amados, alguém pode dizer, Deus vai abrir as portas. Mesmo as que estão fechadas, Ele vai abrir. Eu queria que você agradecesse a Deus pelas possibilidades, as possibilidades que estão diante de nós, porque o nosso Deus é um Deus de possibilidades, né? Deus vai nos dar a vitória, tá? Então, o Salmo 27, verso 13, que eu li, diz, creio que hei de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Alguém precisa sair daqui recitando essa palavra. Creio que hei de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Deus não vai se manifestar.